Aula 24. A primeira epístola a Timóteo. Essa é a primeira epístola do grupo denominado Pastorais, cujo teor, evidentemente, procura animar, exortar e instruir o pastor. Essa carta foi dirigida a um muito amado filho na fé, do apóstolo Paulo, o qual lhe dirige sábias instruções pastorais. Essa primeira carta é prática. Paulo procura objetivamente instruir um jovem ministro no desempenho do trabalho pastoral. 1 Timóteo contém assuntos relacionados à vida cristã e conselhos gerais. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em Éfeso, a igreja estava sendo ameaçada por doutrinas errôneas de falsos mestres. O apóstolo Paulo institui Timóteo como pastor local e seguiu para Macedônia. Algum tempo depois, lhe escreve a primeira carta para animá-lo e instruí-lo. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Nessa epístola, Paulo procura encorajar, guiar e animar Timóteo no desempenho do seu ministério e a destruir falsas doutrinas de mestres judaicos que procuravam, sob pretexto da lei, ensinar mandamentos que estavam em desacordo com os preceitos cristãos. 1 Timóteo é um manual que dirige o líder a caminhos agradáveis a Deus. Nessa maravilhosa epístola, encontramos um legado de valor incalculável que se aplica a todo crente, mas que de maneira específica se aplica ao líder no seu preparo ministerial. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O desejo de Paulo era que, instruído, Timóteo pudesse vencer as falsas doutrinas e fortalecer os fiéis na prática diária da fé cristã. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Na primeira epístola a Timóteo, Paulo procura encorajá-lo, guiá-lo e animá-lo no desempenho do seu ministério e a destruir falsas doutrinas de mestres judaicos que procuravam, sob pretexto da lei, ensinar mandamentos que estavam em desacordo com os preceitos cristãos. As epístolas pastorais são de fundamental importância para todos os crentes e líderes cristãos hoje. Porém, de muito mais importância e necessidade na época em que foram escritas. Ora, representarem basicamente os únicos documentos de instrução
e orientação pastoral para os ministros da época. As epístolas pastorais revelam a necessidade de combater as heresias, a importância de se ter homens dignos e espirituais à frente da obra, instrução do rebanho e etc. A primeira epístola a Timóteo. Data: Como quase todos os escritos neotestamentários, existem dúvidas com respeito à exata data da escrita de 1 Timóteo. No entanto, há dois consensos com relação a essa epístola. Primeiro, que foi escrita na Macedônia, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Segundo, que a data da escrita se deu provavelmente no ano 62 depois de Cristo. Há muitas pesquisas atualmente sendo realizadas sobre as epístolas paulinas. É possível que estudos mais acurados sobre tais escritos venham lançar luz sobre a questão cronológica. Porém, situar a data em torno de 62 depois de Cristo está em acordo com as principais pesquisas e tratados exegéticos sobre tais escritos. A primeira epístola a Timóteo. Autor: Paulo, o apóstolo, escreveu essa epístola a fim de orientar a Timóteo na supervisão da igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Segundo uma antiga tradição, Timóteo foi martirizado em Éfeso, no mesmo período quando João, o apóstolo, estava exilado em Pátimos. Muitos nomes já foram citados como prováveis escritores das epístolas de Timóteo, porém, sem nenhuma autoridade ou base de comentário. Não restam dúvidas que o escritor é mesmo o apóstolo Paulo. Jesus Cristo, revelado em Timóteo. Frequentemente é citada como sendo a revelação de Cristo nessa epístola, nosso bom pastor. No entanto, o conteúdo de 1 Timóteo tem como objetivo instruir o pastor. Dessa forma, essa revelação não estaria de acordo com o objetivo principal dessa carta.
1 Timóteo se prende basicamente à instrução de um jovem pastor que enfrentava problemas diversos e confrontava muitos ensinos errôneos com respeito a Cristo. Paulo dá ênfase na instrução da liderança e demonstra claramente que uma mente iluminada e instruída por Cristo estará sempre em vantagem. Diante deste fato, Jesus Cristo se apresenta em 1 Timóteo como nosso Mestre. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A primeira epístola a Timóteo. Tema central: Alguns temas podem facilmente serem encontrados com base nas orientações pastorais que o apóstolo ministra a Timóteo. Porém, tais conselhos e diretrizes se estendem aos líderes em gerais, o que nos obriga a oferecer um tema de forma mais ampla. O tema central de 1 Timóteo é qualidades e deveres do ministério cristão e a sua relação com a igreja, o lar e o mundo. Que guardes este mandamento sem mácula, a repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. A insistência do apóstolo em procurar levar Timóteo a cumprir seu ministério com inteireza e excelência é percebida em cada capítulo dessa epístola, revelando qual o sentimento que de fato movia o coração de Paulo. A chave desta epístola é para que saibas como convém andar na casa de Deus. Divisão: